algum sentimento ou algumas situações que pode fazer o crente desanimar, sair da presença de Deus, da igreja, sair do propósito, sair de debaixo da promessa e assim por diante. Porque sair da presença de Deus é a maior besteira que alguém possa cometer em toda a sua vida. Por outro lado, eu gostaria de chamar a sua atenção que diariamente no mundo evangélico, no mundo cristão, pessoas desanimam, pessoas se frustram, pessoas se decepcionam e, consequentemente, saem da presença de Deus. Então, meus irmãos, é muito sério quando a gente para pensar que muitas pessoas que outrora estavam tão firmes na igreja, hoje está afastado da presença de Deus, não é? Então vale a pena nós parar para refletir, ser grato a Deus, valorizar o privilégio que Deus tem dado para nós por estar na sua presença, nos segurar, nos conservar na sua presença. É claro, é a pura graça, né, irmãos? Pura graça, porque quantas lutas, quantas tribulações, quantos momentos complicados você tem passado, né? Contudo, graças a Deus você permanece firme na presença do Senhor. Então vamos analisar alguns pontos que pode fazer alguém sair da presença de Deus, baseado em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Observa que o contexto ali, Jesus havia morrido, havia sido sepultado e os discípulos estavam trancados em uma casa triste, chorando, triste pela morte do Senhor Jesus. Terceiro dia de manhã bem cedo, as mulheres vão ao sepulcro para ungir o corpo do Senhor e é surpreendida com a ressurreição do Senhor. O anjo do Senhor anunciava que Jesus havia ressuscitado. Essas mulheres voltam com essa boa nova. Alguns dos discípulos vão correndo também ao sepulcro e testifica que realmente Cristo não estava mais deitado naquela sepultura. Eu não sei porquê, irmãos, esses dois discípulos deixaram, mesmo com essas notícias tão maravilhosas, contado por já não somente pelas irmãs, mas também por Pedro e outros que foram com ele para o sepulcro. Mesmo assim, dois discípulos resolvem sair de Jerusalém e ir embora para Emaús. Emaús era um povoado fora de Jerusalém. Tudo indica que esses dois discípulos eram antes morava nessa aldeia, nesse povoado de Emaús. Então, por que eles saíram de Jerusalém? Por que eles não creram na ressurreição de Cristo? Tudo indica aí um desânimo muito grande, uma frustração. É como se eles estivessem desviando da casa de Deus, da presença de Deus, desviando das promessas de Deus. Mas Jesus, mesmo assim, eles distanciando de Jerusalém. Vale te lembrar que uma das ordens de Jesus para o seu discípulo foi essa, e na verdade foi uma ordem que foi repetida por Jesus: fica em Jerusalém, não saia de Jerusalém, permaneça, persevera. A ordem era para ficar em Jerusalém. Em contrapartida, esses dois discípulos está desobedecendo, indo embora para Emaús. Mesmo assim, o nosso Jesus, que é gracioso, poderoso e desta vez ressurreto, pois da sua ressurreição Jesus chega. No versículo 13 ao 16, Jesus aproxima deles, mas o texto vai dizer que esses dois discípulos estavam com os olhos como que fechados, não conseguia notar que aquele homem que aproximou dele era o próprio Jesus. O Jesus que havia sido sepultado, o Jesus que eles estavam tristes por sua morte. Ele está vivo, está caminhando com eles, está entre eles, mas seus olhos estavam como que fechados, para que não compreendesse. Amados, o ministério terreno de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Não se sabe por certo quando esses dois discípulos começaram a caminhar com Jesus, mas há razões de sobra para nós imaginar que esses dois discípulos conheciam Jesus. Por que então esses discípulos agora não conseguiram
reconhecer que aquele era Jesus. A explicação para isso é a cegueira espiritual. Primeira razão, então, foi a cegueira espiritual. Segundo lugar, versículo 17 ao 18. Observa, no versículo 17, Jesus aproxima e diz: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis triste? Por que estáis triste? A morte de Jesus era um assunto mais comentado naqueles dias ali em Jerusalém. Não sabe o que aconteceu? Então a Bíblia diz aqui que os discípulos estavam tristes. Uma tristeza não vencida pode levar alguém a um desânimo total. A tristeza tem o poder de cegar a nossa visão espiritual. A tristeza mostraram para aquele discípulo somente a morte de Jesus, somente a ausência de Jesus, a falta de Jesus, cegou a sua visão. Jesus estava ali, eles não conseguiam contemplar ou reconhecer que era Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, versículos 19 ao 22, nós temos aqui em terceiro lugar a decepção. É isso mesmo, a decepção. Os discípulos estavam decepcionados porque tinham seguido Jesus, porém, por motivações erradas. Versículo 19 diz assim: Jesus perguntou: quais? O que tem acontecido em Jerusalém? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, um grande profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus, de todo o povo. Versículo 20: e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Versículo 21, preste atenção. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então, esta palavra aqui, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Certamente, esse discípulo esperava que Jesus fosse libertar Israel do poder, das garras do imperador romano. Se sabe, meus irmãos, que o povo, os imperadores romanos, foi um povo muito cruel para o povo de Israel. Então, esse discípulo, como tantos outros também, acharam que Jesus acreditou que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, que, portanto, tomaria Israel do domínio dos romanos. Então, eles seguiram Jesus, não sei se por 1 ano, 2, 3 anos e meio, mas com uma motivação. Segue Jesus por uma percepção, uma motivação errada. Pela motivação errada, será decepcionado. Afinal, a vontade de Deus, os propósitos de Deus são muito maiores, melhores para as nossas vidas. Quarto lugar, a incredulidade, versículo de número 22 e 26. Eles por muitas vezes haviam já escutado pregações de Jesus sobre as profecias acerca dele mesmo, que Jesus morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Mas eles não creram. No terceiro dia, após a morte de Cristo, as mulheres testemunharam a ressurreição de Cristo. Outro discípulo, como Pedro, também testemunharam que Jesus havia ressuscitado. Contudo, esses dois discípulos estavam tão incrédulos, porque não estavam acreditando nas mensagens de Jesus, na mensagem pregada pelas mulheres, as irmãs, e também nem pela mensagem pregada pelo apóstolo Pedro e os demais que com ele visitaram o sepulcro vazio onde Jesus estivera. Esse Jesus que havia ressuscitado, no versículo 25, olha o que Jesus diz: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então observa, cegueira espiritual, a tristeza, a decepção e a incredulidade são sentimentos ou situações terríveis, meus irmãos, para fazer alguém sair da presença de Deus. Quem sabe eu falo com alguém que esteja distanciado da presença de Deus. Quantas pessoas que já está tão desanimada,
está decepcionada, você que está longe da presença de Deus, ou você que está na igreja, mas pensando, calculando, projetando em virar as costas, desanimar. Quem sabe você tem pedido tantos sinais para Deus, uma palavra de Deus, e Jesus tem se manifestado a você de formas tão claras, tão tocável. Contudo, você não percebe que mesmo você fugindo dos propósitos de Deus, Jesus está aí insistindo com você. Quem sabe alguém foi tomado e vencido por uma certa tristeza, o coração está tão fechado devido à cegueira espiritual, à tristeza, às decepções, não consegue mais crer nas mensagens de Deus, que Deus usa alguém para falar com você, os sinais que Deus mostra a você. Mas eu quero dizer para você duas coisas. A primeira, nenhuma dessas razões é motivo para você sair da presença de Deus. Hoje você não entende, não tem problema. Amanhã você vai entender. Calma o teu coração. A segunda coisa que eu quero te falar é que mesmo você que está aí afastado, distanciado de Deus, desistiu das promessas, desistiu de Cristo, eu quero te dizer que Deus ainda não desistiu de você. Ele ainda insiste com você. Ele ainda está batendo na porta do seu coração. Ele ainda está mandando esta palavra como uma mensagem, como um aviso, como uma declaração que Ele ainda não te abandonou. E quem dera, se você pudesse sentir neste momento a presença dEle tão real, aí do seu lado, assim como Ele aproximou desse discípulo, Ele está indo também ao seu encontro, para te levantar, para te restaurar, você continuar onde Ele te chamou. 3 passos para a restauração desse discípulo. Jesus, em primeiro lugar, aproxima dele. Em segundo lugar, Jesus abre as Escrituras, começa a falar das Escrituras para ele. Jesus, em terceiro lugar, vai partir o pão. Quando chegaram na aldeia, em Emaús, Jesus fez como que ia passar para mais longe, mas eles insistiram: fica conosco, entra para casa. Olha que maravilha. Já vejo aí o sinal da restauração. A princípio eles não haviam reconhecido que era Cristo, mas agora está insistindo para o viajante: fica conosco. Jesus agora vai assentar com eles à mesa, partiu o pão. E partiu o pão. Hora que Jesus parte o pão, levanta os céus para dar graças, para orar, neste momento, os olhos, a visão espiritual desses discípulos desgarrados se abriram. E quando a visão abriu, a primeira coisa que aconteceu foi, eles reconheceram que aquele viajante era Jesus, era o Cristo ressurreto, era o Cristo cujas Escritura falava. Que maravilha! É Cristo. Quando a sua visão se abriu, a Bíblia Sagrada diz que de uma forma misteriosa Jesus desapareceu. Aí eles viram para o outro e falam: peraí, porventura não ardia em nosso coração quando Ele falava conosco pelo caminho? Eles levantaram. Imagina a alegria, a emoção, renovando as suas almas, seus corações, seus sentimentos. Eu fico imaginando um olhando para o outro e falando: era Jesus. Queridos, eu encerro dizendo: Jesus se aproxima de você neste momento, pelo fato de não ter desistido de você. Isto é graça. Então não dá para ficar empurrando mais com a barriga, não dá para inventar qualquer desculpa. Quem está decepcionado com alguém, está triste, não. O que importa para você voltar, para você permanecer na presença de Deus, é essa graça, que mesmo você fraco, desistindo, Jesus estará aí, insistindo com você. E se você quer realmente levantar ou ajudar alguém, a palavra de Deus é insubstituível. Queridos irmãos, a palavra é a ferramenta preciosa
que nos alimenta, nos fortalece, abre a nossa visão, nos mostra Cristo. Ele mesmo diz: examina as minhas escrituras, cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você quer enxergar Jesus, estuda a palavra, olha para a palavra. Se você quer mostrar Cristo para alguém, abra as escrituras. As escrituras revelam Cristo Jesus. Eu termino dizendo para você que assim que eles tiveram as suas visões abertas, a Bíblia diz que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Isso mesmo, eles haviam saído de Jerusalém, mas agora, com as suas visões abertas, força, fé restaurada, eles voltaram para Jerusalém. Jerusalém significa o lugar que Deus te chamou, o lugar que Deus colocou você para estar, o lugar que Deus te plantou, o lugar que Deus te chamou. Portanto, levante agora, volta para o cargo que Deus colocou você. Coloque a mão no arado que Deus colocou nas suas mãos. Volta a fazer o que Deus designou para você fazer. O seu lugar é no altar. O seu lugar é pregando, é adorando a Deus, é fazendo a obra de Deus, é servindo com alegria a Deus. Portanto, volta para Jerusalém. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Se você sentiu que esta palavra falou com você, compartilhe para mais pessoas que você acredite que Deus vai falar também. Deixe o seu like, comente, tá bom? Muito obrigado por fazer parte deste canal. Até o próximo. Deus abençoe.